Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Então, voltando aqui com mais um vídeo pra gente comentar mais uma vez uma leitura finalizada. E dessa vez a minha última leitura finalizada foi esse aqui, ó. O Mapa e o Território, do Michel Houellebecq. Aqui no Leitura Arriscada é provavelmente o terceiro livro do Houellebecq que eu trago. Eu já fiz um vídeo sobre o Submissão. Fiz um vídeo sobre dois vídeos sobre o Partículas Elementares, que é o livro dele que eu mais gosto. Do Houellebecq eu li, porém não fiz vídeo, o livro de não ficção que ele fez sobre o Lovecraft. Li o livro de não ficção que ele fez sobre o Schopenhauer também. Se vocês quiserem que eu grave vídeo sobre eles, deixa um comentário aqui falando que eu gostaria muito de fazer, mas faz tempo que eu li, mas se vocês quiserem dar uma olhada, eu faço uma revisito as leituras e posso comentar um pouco. Então esse livro aqui é um romance, ele é relativamente longo. Olha, antes de começar primeiro, só mandar um alô aqui pra editora Record, que pelo amor de Deus, o livro se despedaçou, cara. Não sei se vai dar pra ver aqui. Acho que não. Olha aqui, tá todo despedaçado. Bem, uma edição que deu trabalho de ler, porque à medida que eu ia passando a página, o livro ia se desmontando cada vez mais. E então é o seguinte: O Mapa e o Território é um dos romances do Michel Houellebecq. Foi o romance pelo qual ele ganhou o prêmio Goncourt, que é um prêmio importantíssimo na França. Um prêmio literário que tipo é de extrema relevância para a literatura francesa. E aí eu li esse livro. Se você me acompanha um pouco aqui, você deve saber que o Houellebecq é um dos meus autores favoritos da vida. Eu tenho mais dois livros dele aqui já encaminhados para leitura também, o Plataforma e o Serotonina, que eu ainda não li. E eu quero muito ler também os outros dele. E sobre esse livro, foi um livro que eu gostei muito mesmo. Como eu já não haveria de ser diferente, eu gosto muito da literatura dele. Fiz alguns comentários aqui. E vamos lá, vou tentar seguir a minha lógica de raciocínio aqui para comentar um pouco com vocês. Então, em se tratando de enredo, o Mapa e o Território vai contar a vida de um trecho da vida de um pintor, de um artista plástico, fotógrafo, que é o Jed Martin. E esse livro, ele tem assim uma pegada bastante característica do Houellebecq no sentido de que ele mistura potências literárias de forma muito harmônica, assim. Então, por um lado, ele é extremamente engraçado e por outro, ele é extremamente melancólico, reflexivo, bizarro, cruel, muito, muito, muito extremo aos dois lados, entende? E isso é algo que eu vi, por exemplo, com a minha última leitura que eu trouxe para cá, que foi o Complexo de Portnoy. Nesse sentido, são livros bastante parecidos. Então, esse pintor, nós acompanhamos diversos momentos da carreira dele. Ele pinta séries, então ele faz, por exemplo, uma série voltada para as profissões. Aí ele faz as pinturas de determinadas profissões. Ele faz uma série fotográfica, que o livro vai tratar muito sobre isso. Ele produz fotografias de mapas, e daí é onde vem o título do livro, que eu já vou falar um pouco sobre ele. Ele produz fotografias de mapas do catálogo Michelin, por exemplo. Michelin, no caso. Então, o livro ele vai tratar de alguns temas, que foram os temas que eu trouxe aqui para a gente conversar. Ele fala, por exemplo, da relação entre o pai e o filho. Nós temos o personagem do pai do Jed Martin, que é um personagem que tem uma influência muito forte na vida dele. A gente vai acompanhar ali o processo de envelhecimento do pai enquanto o filho envelhece. E é uma relação muito delicada. Eles conversam muito sobre o suicídio da mãe, que é um problema na vida do Jed, porque ele se pergunta muito por que ocorreu, o pai se pergunta muito também. Essa é uma das vertentes mais sombrio melancólicas do livro. E o Jed, nós vamos perceber que ele tem um tipo muito específico de tristeza, que é próprio em uma escala talvez um pouquinho menor. Isso vai aparecer lá no Partículas Elementares também, com o Michel, que o Michel é um grau acima, digamos assim, de tristeza do Jed, mas os dois têm um grau de tristeza parecidos, assim, que é o tipo de tristeza que o cara não sente a necessidade de comunicar ela para as outras pessoas, porque ele acha que é inútil. Não tem necessidade de você estar falando sobre a sua tristeza, as pessoas não vão entender, entendendo, ou pelo menos tentando entender, não vão poder fazer nada e só vai causar um desconforto, então ele opta por não comentar.
Esse é como se fosse, digamos assim, o tom da personalidade do Jed Martin. E tem alguns temas bem importantíssimos nesse livro. Um deles, que é o que talvez pegue um pouco na questão do humor no início, o livro tem 3 partes. A primeira parte, com certeza, ela lida mais com essa questão do humor, que é uma crítica que o Houellebecq vai fazer à classe artística, no caso das artes plásticas. Mais ou menos, e aí é bem mais ou menos mesmo, numa proposta parecida com o que ele faz lá no Submissão à área de letras. Que lá no Submissão, o Houellebecq ele faz comentários assim, comentários violentos à área de letras, e eu, como professor da área de letras, posso dizer que chega no impacto bem profundo, digamos assim, aos comentários que ele fala. Mas, fazer o quê, né? Ele fala, além da questão da crítica à classe artística, o Houellebecq vai falar um pouco também sobre a decadência da cultura, a decadência da arte. Isso também aparece lá no Submissão. Ele vai falar um pouco sobre a impossibilidade ou a falência do afeto, do sentimento. Falei um pouco sobre isso nesses mesmos termos sobre o romance O Complexo de Portnoy, que também passa por isso. Parece ser um tema tipo da literatura, um tema constante da literatura contemporânea. E ele fala também, além da decadência da arte e da cultura, da falência do afeto. Ele também tem essa sacada extremamente genial de se colocar na narrativa. Então, assim, não é spoiler, poderia ser um spoiler bem pior, mas assim, o próprio Houellebecq aparece na narrativa. Ele aparece lá pra frente, acho que é só na segunda parte, do meio pro fim, se não me engano. Ele tá no livro. Por que isso é relevante? Porque, enquanto personagem, né? E ele tem um trecho bem relevante mesmo, assim, no livro, em relação à relação dele com o pintor, Jed Martin. E por que isso é relevante? Porque o Houellebecq ele tem uma proposta crítica de atacar aqueles temas aos quais ele quer tratar de forma bastante brusca, de forma bastante incisiva, e ele utiliza como, digamos assim, como meio para isso ele próprio. Então ele está, não só ele faz parte do objeto da crítica dele, como ele está inserido dentro desse objeto. Então, sobre tudo aquilo que se fala e se critica no livro, ele está relacionado diretamente, porque está se falando dele. Então, tipo, tem uma cena que, porque assim, o personagem do Jed Martin, ele vai procurar o Houellebecq para escrever a introdução, acho, do catálogo dele, de um dos catálogos dele. Depois acaba se decidindo a fazer um retrato do Houellebecq pintando. E isso é os desdobramentos da terceira parte do livro. Mas quando ele vai procurar o Houellebecq, ele fala com um outro escritor, um terceiro, amigo de Houellebecq, e esse amigo fala, olha, se você pagar bem, eu tenho certeza que ele faz. Quer dizer, o cara tá falando mal de si próprio, ele tá se colocando na mira para poder atirar em todo mundo. Então, a intenção dele sendo atirar em todo mundo, a metodologia que ele usa para isso é se colocar na frente da arma. Então, tipo, não tem perigo de alguém dizer assim, ah, você só critica fulano, porque... Enfim. E aí, é interessante porque, por exemplo, em relação à falência do afeto, a impossibilidade do afeto, o Houellebecq ele sempre está lidando com aquele tipo de relação afetiva que chega muito próximo de se concretizar, mas não se concretiza. Mais ou menos com o que acontece lá com o Alex Portnoy no Complexo de Portnoy. Não se concretiza por quê? Porque a gente não está tratando da impossibilidade exatamente. Eu chamei de impossibilidade, mas não é impossibilidade. Seria algo como uma falência desse afeto. Porque você pode, é possível, mas é pouquíssimo provável que você consiga. Então, ele vai fazer isso com a relação do Jed Martin e uma das mulheres com as quais ele se envolve, a Olga, que é uma... Ela, se não me engano, ela é uma... Tipo, esse pessoal que trabalha com galerias, ela organiza exposições e tudo mais, e ela trabalha também para o Guia Michelin, enfim. E aí, é interessante porque a questão da impossibilidade do afeto está muito ligada também com a decadência da cultura, com a decadência da civilização, que estava lá no Submissão, lembra? Então, o que é que acontece? É como se o Houellebecq estivesse propondo uma teoria, uma espécie de perspectiva. A arte
depende muito do sentimento das pessoas, depende muito do afeto delas. E se a arte, como representante da cultura, está em processo de decadência, isso vai se refletir diretamente no afeto que alimenta essa arte. Ou seja, a arte depende do sentimento do artista para ter uma estrutura, para se inserir no tempo, na cultura. Em um contexto de impossibilidade do afeto, a arte tende ao vazio e à decadência, e vice-versa. A arte que alimenta o afeto está em decadência porque o afeto que alimenta a arte está em decadência. Seria como se fosse essa retroalimentação que só enfraquece a cultura como um todo. Isso está no livro de forma muito sutil, não é como se ele estivesse tematizando isso. Isso está ali no background, é importante que isso fique claro. E aí, ele trata sobre isso. Deixa-me ver. Tem algumas questões que apontam para essa decadência cultural. Por exemplo, lá no Submissão, o François, França, né? França, era o cara que, tipo assim, francês, mas que só comia comida congelada, indiana, comida tailandesa congelada. Então são coisas assim bem sutis, sabe? Por exemplo, aqui, um dos caras que. Aqui também tem a questão da comida de micro-ondas, é repetitivo isso na obra do Michel Houellebecq. Aqui tem um cara que usa expressões assim, como se fossem gírias meio tortas em inglês, sabe? Tem um cara que fala win-win, que, em francês, então é esquisito porque parece que um referencial até linguístico que está se enfraquecendo, sabe? A França que é conhecida por não se rebaixar no âmbito linguístico a nenhum outro idioma, então, né? Então, é interessante porque a questão da impossibilidade do afeto, ela está ligada, é um dos temas principais da obra do Michel Houellebecq como um todo, e é interessante porque eu não lembro exatamente onde eu vi isso, mas eu vi uma matéria, um artigo de site, não era livro nem nada do tipo, em que o Houellebecq falava que o tema da permanência da existência do amor nos nossos tempos é tão importante para a obra dele como a questão sobre a existência de Deus era importante para a obra de Dostoiévski. Dostoiévski que o Houellebecq conhece de trás para frente. Então, assim, veja o nível da proporção que a gente está falando. Para Dostoiévski, a grande questão era a existência de Deus. Para o Houellebecq, a grande questão é a existência permanente do amor nos nossos tempos. Tempos de decadência cultural e decadência afetiva, uma retroalimentando a outra. Mais uma vez, isso está no background do livro. O livro não é exatamente sobre isso. E é porque eu não gosto de falar exatamente o que acontece, porque é bom a pessoa ir lendo e descobrindo. Esse livro é de surpresa, então são coisas que acontecem assim que você fica, o quê? Se você ficar interessado, cara, vá ler, sem exatamente saber tudo o que acontece. Tem coisas aqui que se você não souber e você for pego de surpresa, cara, é capaz de você soltar o livro no chão, assim. Real. É muito, muito chocante. Tem coisas aqui, se você já leu Partículas Elementares, tem coisas ali que você lê que você não estava esperando. É a mesma coisa que acontece aqui. Termos assim, eu estou falando em termos de coisa, uma virada brutal na narrativa, violenta mesmo. Mas inesperada, obviamente. Então o que é que acontece? Sobre essa questão da impossibilidade do afeto e dessa importância da existência do amor para a obra dele, tem um trecho aqui que eu vou ver se eu acho que eu separei. 234. Se o livro não se despedaçar, né, dona Record? 234. Deixa eu ver. O trecho diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Olga o amava, repetiu consigo, com uma tristeza crescente, constatando ao mesmo tempo que nada mais aconteceria entre eles. Nada jamais poderia acontecer entre eles. A vida às vezes nos oferece uma chance, ele pensou, mas quando somos demasiado covardes ou indecisos para agarrá-la, a vida retoma as rédeas. Existe um momento para fazermos as coisas e ingressarmos numa felicidade possível. Esse momento dura alguns dias, às vezes algumas semanas, ou mesmo alguns meses, mas só se produz uma única vez. E se quisermos voltar a ele mais tarde, é pura e simplesmente impossível.
Não há mais lugar para o entusiasmo, a crença e a fé. Subsiste uma resignação doce. Imagem foda. Uma compaixão mútua e entristecida. A sensação inútil e correta de que alguma coisa poderia ter acontecido, de que simplesmente nos mostramos indignos da dádiva de que nos fora prodigalizada. Bicho, muito incrível, pô. Muito, muito massa. Esse aqui é, como eu falei, ele não está tematizando sobre a impossibilidade do afeto, mas ele está deixando muito claro, olha, não é impossível, mas quando a chance passar, talvez você não veja, porque você vai estar imergido em decadência, em cultura que não suporta esse tipo de afeto, em cultura que não dá suporte para esse tipo de coisa. Então, nossa, esse livro é muito incrível, cara. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar também aqui nesse vídeo para chamar a atenção para esse livro é para a questão do título. Cara, o título é a típica coisa que dá para passar despercebido aqui, apesar de estar literalmente na capa do livro, o mapa e o território. Explicando de forma bem na superfície mesmo, o mapa e o território é uma menção ao título de uma das exposições do Jed Martin, que é uma exposição de fotografias realizadas, são fotografias de mapas do Guia Michelin. E cara, isso é hilário, meu Deus do céu, a crítica, os críticos de arte falando dessa exposição, é maravilhoso, é muito engraçado. O cara fala, tem um crítico que fala que ele está reproduzindo o ponto de vista de Deus. É muito, é muito ridículo, cara, é engraçado. Obviamente o Houellebecq tem uma veia cômica afiadíssima, é muito maravilhoso. Só que a questão do mapa e o território, ela vai muito mais além do que isso, muito mais além mesmo. E isso, como eu disse, tá na sutileza da literatura do cara, isso não tá exposto ali. Então vamos lá, o que é que acontece? O mapa e o território, em linhas gerais, a gente está tratando de duas dinâmicas aqui que são muito caras ao Houellebecq, que é a questão da natureza e do artificial. O que é a natureza? O território. O que é o artificial? O mapa. O título da exposição é... Cadê? O mapa é mais interessante que o território. Isso é o título da exposição. O que ele está querendo dizer com isso é que o artificial, ou seja, o mapa, é mais interessante do que o natural, o território. O Houellebecq, e isso muito provavelmente por uma influência violenta do Huysmans, que eu já tenho vídeo aqui do Huysmans, como é o nome do livro, meu Deus? As Avessas. Que em inglês, inclusive, chama-se Against Nature, ou seja, contra a natureza, tem tudo a ver com isso aqui. Provavelmente por influência do Huysmans, indiretamente por influência do Baudelaire, que era o deus tanto de Houellebecq como do Huysmans, existe não é uma desvalorização da natureza, é como se você estivesse puxando a natureza de um pedestal no qual ela não deveria estar, porque ela não é necessariamente a coisa mais confiável do mundo, segundo esses caras. E nem que deveria ser idolatrada dessa forma. Então, por exemplo, a questão é, qualquer menção que o Houellebecq faça a Baudelaire ou a Huysmans, ele está passando por essa questão de uma espécie, entre aspas, de desvalorização da natureza. Então, veja, o mapa é mais interessante do que o território, ele está comparando tanto o artificial como o natural, colocando o artificial no lugar onde o natural sempre está. Tem um momento em que o Houellebecq compara, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala sobre os nossos produtos favoritos. E aí produtos ele está falando de coisas que você compra mesmo, assim, um tênis, um eletrônico, alguma coisa. E ele diz assim, os nossos produtos favoritos eles param de ser fabricados, enquanto que espécies completamente insignificantes da natureza duram milhões e milhares de anos. Quer dizer, é como se fosse assim, cara, pra que eu preciso de 50 tipos de insetos? Eu só queria o meu tênis, que foi descontinuado. Tá entendendo? Claro que isso é uma proposta irônica dele, mas assim, no fundo, o que está alimentando essa tiração de onda é essa disposição de valor entre o artificial e o natural. Então, por exemplo, tem um momento em que ele associa
flores com órgãos genitais. E, obviamente, qualquer menção à flor já carrega uma ponte com o Baudelaire, né? E aí tem essa influência que cria como se fosse um tipo de cosmovisão. Assim, olha, a natureza não passa disso. É tipo assim, não coloque a natureza em um pedestal sobre o qual ela não necessariamente, entre aspas, merece, entendeu? Do ponto de vista deles. Então, os dois autores, tanto o Baudelaire como o Houellebecq, como o Huysmans, os três, têm essa proposta de against nature. Isso está muito evidente aqui, principalmente no título, cara. Isso tem que ser muito relevante. Isso, obviamente, vai passar pelo Schopenhauer depois, vai passar por, né? Então, tudo isso é muito, muito, muito presente no livro. E o que é interessante também, porque no final do livro ele retoma isso. Retoma, nossa, de forma muito brilhante. E obviamente eu não vou falar aqui sobre o final do livro, né? Mas assim, o final mesmo do livro, que não é o final de fogos de artifício que você vai ver e vai ficar surtando, se você for como eu que gosta da literatura do cara, e principalmente se você não souber do que eu estou falando, ele tem uma espécie de retorno à natureza no final, de forma temática, é como se são uma das séries que o Jed Martin faz, que é sobre indústrias que não estão mais em atividade. E aí a natureza está tomando de volta aquele território. Cara, é maravilhoso. É muito, muito incrível mesmo. O Welbeck é fascinante, cara. É fascinante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar. Acho que é isso. O livro é muito bom mesmo. Essa questão, se você se decidir a ler, preste muita atenção nessa questão da falência do afeto. Preste muita atenção nessa questão entre a dinâmica do artificial e do natural. Cara, muito massa mesmo. Recomendo o livro? Sim, recomendo, porém, se você tá a fim de conhecer a obra do cara, se você gosta muito desse tipo de temática, vale muito a pena. O livro é relativamente longo. Ele é muito, por vezes, muito engraçado. Realmente, eu não sei se é twisted da minha cabeça, mas eu acho graça com isso aqui. Tem vários kkk assim na margem do livro. Além de engraçado, ele também é extremamente melancólico, sobretudo na relação do Welbeck com do Welbeck não, do Jed Martin com o pai e depois como meio que de forma meio torta, é como se o Welbeck assumisse essa função paterna por alguns instantes ali. Você vai perceber. É muito bom, cara, muito bom. E ele também é não sei, não sei até onde eu posso dizer o que ele é sem dar spoiler, porque esse livro tem spoiler mesmo. Tem livros que você não consegue estragar com spoiler. Não é que você vai estragar esse aqui, mas eu prefiro não falar. Mas assim, é chocante mesmo, assim, brutal. É a palavra séria, certa. E não tô fazendo, aliviando o tom da palavra brutal, na brutalidade mesmo, violência. Então, é isso, fica aqui minha recomendação. Se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui se você já leu ou se você tem a intenção de conhecer a obra do Welbeck. Tenho muita vontade de trazer mais coisa do cara pra cá. E é isso. Beleza? Vamos lá. Até mais. Se inscreva no canal, deixa um comentário, um joinha, é isso aí. Tchau.